Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 19, versículo 45, que diz assim: os profanadores da casa de Deus. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando, repreendendo-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, porém vós as transformardes no covil de estelionatários. O povo ia ao templo para ouvir Jesus. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo tramavam algo para destruí-lo. Contudo, não conseguia encontrar nenhum meio para executar seus planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. Amém, né? Que palavra maravilhosa. Aqui começa com Jesus reclamando com o povo ali, né? Porque eles transformaram a casa de Deus em comércio. E Jesus se ira por causa disso, porque quando ele chega ali, ele se ira, porque a casa do Senhor é para ganhar almas para o reino. É para ganhar almas para o reino, é para cultivar estas almas, né? Mas não, eles transformaram a casa do Senhor em negócios. Isso, o Senhor se ira com isso, nos mostrando hoje que nada mudou. O Senhor Jesus se ira também nos dias de hoje, quem anda transformando a casa dele da mesma maneira. Então, Jesus aqui, ele começa a quebrar tudo, a derrubar tudo ali no templo. Eles negociavam ali moedas, eles negociavam ali tecidos, animais, grãos, né? Então Jesus ali começa a derrubar tudo e falar, porque Jesus ele se irou com o povo, né? E ele começa a falar para não transformar em comércio, porque a casa dele é casa de oração. A casa que o Senhor deixou para nós é para nós irmos louvar e adorar o nome de Deus, para buscá-lo em espírito e em verdade, né? Mas o povo ali da época queria fazer comércio, por quê? Para aproveitar as pessoas que estavam ali, né? E eles começaram a vender e a comprar e a negociar o que eles tinham. Mas não era para isso que a casa de Deus servia. Não era para isso. E Jesus se ira de uma tal forma que ele começa a quebrar tudo, a derrubar tudo no chão. Entenda, nós temos que aprender com isso. A casa de Deus não é comércio. A casa de Deus é para ganhar almas para o reino. Por isso Jesus ele se ira e se revolta com essa situação. Como nos dias de hoje, muitos têm transformado a casa de Deus em comércio. E cada um irá dar conta de si para Deus. Cada um irá dar conta daquilo que tem feito, que o Senhor Jesus já tinha falado para não fazer. Então tome cuidado nos dias de hoje sobre isso, né? Que Jesus ele veio para nos despertar sobre isso. Foi um despertamento que não só naqueles dias, mas para nós também hoje seja um despertamento para minha e para a sua vida, para não transformar a casa de Deus em comércio. Aqui também vai falar sobre o povo ir ao templo ouvir Jesus, porque todo o povo ia ao templo, então o templo se enchia de pessoas para ouvir a palavra, porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Então, quando entra nos ouvidos, as pessoas começam a ouvir, elas se deleitam na palavra, a sede que elas estão sentindo, elas já não têm mais sede, porque ela é alimentada pela palavra. A fome que elas estão sentindo, elas já não sentem mais a fome, porque a palavra é o alimento. Quando o inimigo chega até Jesus no deserto, né, e fala para ele: você não está com fome? Então transforma essa pedra em pão. Então Jesus fala para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Entenda uma coisa, a nossa palavra é fonte de alimento para a nossa vida. O que nós temos nos alimentado com as nossas próprias palavras? Nós temos determinado palavras de bênção, palavras que curam, palavras que libertam para nossas vidas, para nossa família, para o nosso lar, para as pessoas. Entenda, o que nós falamos significa vida para mim e para você. Então que possamos ouvir a palavra do Senhor e pôr em prática, porque Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas,
o inimigo aqui, ele veio porque ele supre as necessidades. Entenda, nós temos que buscar o Senhor não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é, porque para suprir as necessidades até o inimigo supre. Mas entenda, o Senhor, ele nos ensina a buscar ele de corpo, alma e espírito em adoração, né? Então temos que buscar o Senhor por amor, por dedicação, não por interesse. Então Jesus aqui nos dá uma lição sobre isso, porque o povo ia ouvir Jesus. Todos os dias Jesus ensinava no templo. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos tramavam para destruí-lo, mas não conseguia, porque tinha um tempo determinado para todas as coisas. Assim como na minha e na sua vida, muitas vezes temos medo do que há de vir, ou temos medo do problema que estamos enfrentando. O Senhor não nos dá a cruz conforme nós não possamos carregar. Entenda, se nós estamos passando por algo, é permissão de Deus. Nós temos que entender, Senhor, me ajuda a entender por que eu estou passando por isso. Abra o meu entendimento para que eu possa aprender com essa situação que eu preciso aprender. Porque muitas vezes passamos várias e várias vezes pelas mesmas coisas e nós não aprendemos. Então, se repete na nossa vida e nós tentamos perguntar para o Senhor, Senhor, mas por que isso de novo, novamente na minha vida? E o Senhor tem nos ensinado, é para nós aprendermos, porque se nós não aprendeu da primeira vez, é igual quando nós vamos tirar a carteira, né, de motorista, ou quando vamos fazer uma prova na escola. Se nós não fizermos conforme é para fazer, nós repetimos. E é necessário que façamos de novamente para que possamos aprender da maneira correta e ser tudo certo. Com o Senhor é da mesma maneira. O Senhor quer que nós entendamos que é necessário que nós entendamos isso. Temos que ser alinhado com a nossa vida, alinhado com a palavra, alinhado com as coisas de Deus. Tudo conforme a palavra nos ensina, tudo conforme Jesus fez. Então hoje nós temos esta palavra para nos orientar, nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Vamos hoje aprender, vamos hoje colocar em prática o que nós aprendemos, porque o Espírito Santo está para nos conduzir dia por dia, né? O Espírito Santo, ele fala com Deus, ele leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. Se hoje você não tem orado, coloque em prática, fale com o Pai hoje. Hoje ele te chama para falar com ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou vai em qualquer lugar que você esteja, fala com o Pai. Agradeça por tudo, agradeça pelo dia, agradeça pela natureza, agradeça pelo ar que você respira. Vamos ser gratos a Deus por tudo, pelo trabalho, pela casa, pelos filhos, pela família, pelo esposo, pela esposa. Vamos aprender a ser grato. Quanto mais nós agradecemos, mais o Senhor nos dá. Mas quando nós não agradecemos, quando nós reclamamos, é retido da nossa vida. Então é necessário que entendamos que o Senhor, ele quer nos dar uma lição, nos ensinar todos os dias, né? Aqui Jesus estava ensinando para o povo, para não fazer a casa dele, que é uma casa de oração, em mina de dinheiro. Para não fazer a casa dele, que era casa de oração, em negócios. E aqui era um ensinamento. Mas muitos não aprenderam e muitos praticam hoje em dia. Mas vamos fazer o certo, porque não depende das pessoas, mas depende de mim e de você. Quando nós nos levantamos para fazer a vontade do Pai, tudo se alinha. Amém? E aqui também está dizendo, né, que o povo ia ao templo para ouvir Jesus. Então vamos ouvir a palavra, vamos meditar na palavra. Hoje o Senhor fala comigo e com você dentro da palavra. Né? Se você quer ouvir Jesus, pega uma Bíblia, abra, fala, Senhor, fala comigo. E o Senhor irá falar, pode ter certeza. Começa a ler, começa a se alimentar da palavra de Cristo. Começa a ouvir, porque essa sim é a palavra que é necessário todos os dias. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.